Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje vou falar de um profeta que se recusou a ser chamado de profeta. Por que ele se recusou? Eu tenho uma teoria. Depois eu vou falar sobre isso. Se o vigia das pessoas me der permissão, claro. Mas o maior profeta dos profetas maiores disse: dos nascidos de mulher, João é o maior profeta. Dos nascidos de mulher. Então ele estava se excluindo. Ele disse: eu não nasci de mulher. E aí ele disse: mas o menor no reino do céu é maior do que o maior profeta nascido de mulher. E eu fiquei pensando e meditando sobre isso. Quem seria o menor no reino do céu? Eu cheguei a uma conclusão lógica. O menor no reino do céu é o que está nascido do homem, mas que veio do céu. Então ele se colocou como o menor no reino do céu. E ele disse: esse é maior do que o maior profeta. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro lado da moeda. Você já jogou uma moeda para cima e caiu embaixo? Eu não tenho moeda aqui. Tá vendo? Eu não me preparei. A moeda, ela cai do lado cara ou do lado coroa. Sendo cara a face da mulher e sendo coroa o verso. Ou vice-versa. Mas eu quero falar hoje sobre o terceiro lado da moeda. Por isso precisa ser importante, precisa ser considerado com muita atenção, porque a gente pode cometer erros. Então a gente precisa estabelecer bem o lastro, entende? E eu acredito que esse lastro já foi estabelecido nas 36 edições passadas, porque os grandes profetas maiores hoje entra na sua reta final e vamos comentar sobre o grande profeta, mas lembrando que ele não é profeta, que ele não é filho de profeta. Ele preferiu se intitular servo, Messias, sofredor. Tá bom? Lembra que eu falei da nave Axioma ontem? Então, é a nave lá do filme Wall-E, aquele robozinho bonitinho que ficou aqui na Terra limpando a Terra, enquanto os salvos estavam lá em cima. Quem tinha muita grana pagou uma grana braba e foi viver no espaço. E eu vou te convidar para entrar nessa nave, mas não essa, tá bom? Nós vamos usar essa como referência, porque é o melhor que temos. Na verdade, essa nave, ela poderia ser chamada de Arca de Noé, porque Jesus disse: assim como no tempo de Noé, as pessoas casavam e davam-se em casamento, Noé pregou e salvou tantos quantos foram possível. Coitado de Noé. A Bíblia fala que lá no céu, no dia do julgamento, haverá, em volta do trono haverá uma linha de tronos, 24. E eu estava lendo ontem, Jesus disse para os 12 discípulos
que eles estariam nesse julgamento, que eles estariam julgando. Então, eu posso pensar que eles estejam ocupando uma dessas 24 cadeiras. Mas isso é um pensamento, não estou afirmando, não é ainda uma... É uma teoria, mas ainda não estou propondo a teoria. E quem vai ocupar as outras 12 cadeiras? Os candidatos mais óbvios são os profetas. Imagina, senta aí os maiores profetas, Abacuque de um lado, Jeremias do outro, Ezequiel, depois Amós, não sei. E senta Noé numa cadeira. E na próxima, senta Jonas. Jonas tem que pôr a mão na boca para não rir. Por que será que Jonas está rindo? Saudações, cavaleiro. Vão com Deus. Por que será que Jonas está rindo? Só que ele não está assim. Ele não está fazendo como os edomitas fizeram. Os edomitas, eles alargavam a sua boca. Jonas está rindo discretamente, com o canto da boca. Por que será que ele está rindo? De Noé. Porque Noé pregou 120 anos e converteu 7 pessoas. Ao passo que Jonas, contra gosto, não querendo, fugindo, pregou durante 3 dias, na verdade foram 2, e converteu o número de anos que Noé trabalhou, 120.000 crianças. Se isso for elevado ao número de famílias, vai dar milhões de pessoas. Ainda bem que eu lembro da palavra do profeta Moisés, que também deve estar numa dessas cadeiras. Ele disse: quem colheu mais não terá mais, quem colheu menos não terá menos, todos terão o suficiente. Então por isso o enlargar da boca de Jonas é apenas para deixar engraçado a cena. Muito bem, então essa nave, que nós vamos chamar agora de 777, essa nave Axioma, vai chamar 777, e eu estava pensando em criar a nossa própria empresa aérea. Eu não posso ficar falando aqui o nome da Boeing, porque é ela que produziu o 777. Então nós temos que criar a nossa própria empresa, se a gente quiser ir para o céu. Tá bom? Então a nossa empresa vai chamar Daniel Airlines. Entende? Porque foi Daniel que viu toda essa viagem. Foi Daniel que viu o povo em Jerusalém. Os discípulos estão ao redor de Jesus e Jesus está conversando com eles. Tá bom? Então agora imagina, nós estamos a partir desse momento nessa grande nave 777 da Daniel Airlines. Ah, mas tá só o pessoal da minha igreja? Não. O Deus trabalha em ciclo de 7. Então ele te deu 7 opções para embarcar nessa nave. São as 7 igrejas da Ásia. Você precisa estar em uma delas. Os historiadores dizem que cada igreja pertence a um tempo histórico.
desde os profetas até agora. Então eu, por exemplo, eu estou na Laodiceia. Eu sou da última igreja, Laodiceia. Qual a vantagem, cara pálida? Nenhuma. Todas as igrejas anteriores receberam elogios. Laodiceia só recebeu reprimenda. Deus disse assim: eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, porque você está muito morno, homem. Esquente-se, ou se esfrie logo de uma vez, porque daí eu vou ter mais argumento para trabalhar. Você entende? Isso do ponto de vista histórico. Mas as igrejas, elas podem ser espiritualizadas. Isso é o que estou falando, ninguém me falou. A igreja não me autorizou a falar isso. E eu não estou falando em nome da igreja. Graças a Deus, o vigia das pessoas, eu posso falar em nome de mim mesmo. E eu acredito que eu estou aqui pela misericórdia de Deus, o vigia das pessoas. Então, se eu tiver que receber alguma reprimenda, que seja feito pelo vigia das pessoas, através de você. Se eu estiver cometendo uma heresia, que eu sempre falo para os meus amigos, pelo amor de Deus, assistam o vídeo, porque se eu estiver cometendo heresia e vocês deixar, a culpa vai ser de vocês. Lembre-se, heresia é diferente de idolatria. Idolatria são erros e transgressões conscientes. Saudações, cavalheiros. Vão com Deus. Idolatria são erros conscientes. Heresia, nem sempre. Alguém pode estar cometendo uma heresia sem saber. Mas eu peço misericórdia ao vigia das pessoas que não me permita cometer heresias. E quem vai ser os meus fiscais? Você que está assistindo meus vídeos. Então você, olha, eu falei uma bobeira muito grande, já vai me desculpando e escreve aí, ó, isso foi bobeira. E aí eu vou tentar me explicar ou tentar me corrigir, tá bom? E você pode fazer parte, espiritualmente falando, de qualquer uma das outras igrejas. Você não se identificou com Laodiceia? Tudo bem, vá para Éfeso. Quem é Éfeso? A primeira igreja, aquela que tem uma igreja, é uma igreja bem quente, sabe? Ela tem o primeiro amor, ela tem fogo. Aí depois tem uma que não é muito legal, mas você pode estar nela também, para ganhar a passagem para o 777 da Dan Airlines. Pérgamo. Se eu não me engano, foi lá que João disse que fica o trono de Satanás. Cuidado, meu irmão. Será que você está embarcado? Será que você vai embarcar com o signo da igreja onde mora o trono de Satanás? Onde mora o próprio filho do cramunhão? Essa é uma reflexão que você... Olá, tudo bem? Vá com Deus. Obrigado. Se você... Eu me desconcentrei com a pessoa que passou ali. Se você... Eu estava falando das igrejas. Você precisa ter uma das características das igrejas. Então, nós temos aí, pelo menos no mundo afora, 7 igrejas, 7 congregações, 7 denominações que, como disse Jesus ao rabino ali que o interrogou sobre qual era o maior mandamento, e aí Jesus disse no final: você não está muito longe do céu. Então é assim, você precisa ter essas características, tá bom? Então nós vamos embarcar. Eu quero que você se junta aos profetas. Quero que você se junte aos profetas. E vamos conversar agora. E nós vamos entender coisas que já foram ditas pelos profetas. Nós já falamos sobre todos os profetas, com exceção de Jeremias e Ezequiel.
a minha intenção era fazer essa parte dos 777 no final. Mas a ansiedade minha foi tanta que eu não aguentei e pá. Entendeu? Mas depois eu vou fazer os comentários de Jeremias e Ezequiel, tá bom? Muito bem, dito isto, vamos lá em João capítulo 9. João, ele é como ele era o discípulo que Jesus amava, então vamos chamar ele de o anfitrião nessa grande jornada. Porque ele gostava de falar que ele era o discípulo que Jesus amava. Daniel, poderia ser Daniel também, mas Daniel viu o céu aberto. Isaías também poderia ser, viu o céu aberto. Mas João viu por último. Quem vê por último vê melhor. João 9, eu já li em casa. Aliás, eu li no computador. Agora estou abrindo a versão da Bíblia. Eu li no computador e ouvi na voz de Cid Moreira. Porque essa é a introdução e ela precisa ser muito bem feita. Só que eu não sei fazer as coisas bem feito. Eu só sei fazer do jeito que eu sei fazer. Fazer do jeito que eu sei fazer. Então nós precisamos estar aqui, ora no templo em Jerusalém, ora na sinagoga, ora no Monte das Oliveiras. Então esse diálogo agora, os próximos 6 diálogos, eles vão ser assim, tá bom? Imagine-se sendo um dos profetas ali. Então todo mundo agora vai ser profeta? Sim. Por que não? Deus pode usar quem Ele quiser como profeta. Então imagine-se ali, como os discípulos de Daniel, porque todos ali conheciam a profecia de Daniel, de Jeremias, de Isaías. Todos ali conheciam. Até os doutores da lei, que interrogavam Jesus. Então preste atenção. Capítulo 9 de João vai dizer da cura do cego de nascença. E passando Jesus, viu um cego de nascença. Jesus viu, todos os discípulos viram o cego de nascença. E os discípulos, que eram conhecedores da lei, perguntaram: Mestre, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais? Porque afinal eles nasceram cegos e antigamente se acreditava que doença, enfermidades era consequência de pecado. Jó acreditava nisso, por isso ele sofreu muito. E Jesus respondeu, disse: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Uau! O cego está ali, de repente, na frente do templo, talvez, ou na praça. Detalhe, o texto vai dizer no futuro que é um sábado. Saudações, cavaleiro, vá com Deus. O texto vai dizer que é um sábado. E Jesus para diante desse cego. Nem ele pecou e nem seus pais.
convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Trabalho? Jesus, tu vem me falar em trabalho no sábado? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Ora, Jesus curava de todos os jeitos. Ele falava, ser limpo, e a pessoa estava curada. Por que Jesus tocou na questão trabalho? Por que Jesus trabalhou? Jesus trabalhou? Jesus trabalhou? Sim. Por isso ele vai ser acusado. Como que ele trabalhou? Ao cuspir no chão. Porque vocês lembram da reforma que o rei Josias fez? Ezequias, depois de Josias, ou ao contrário, Josias, depois Ezequias. Depois do cativeiro de Babilônia, os eruditos do povo ficaram com tanto medo da escravidão que eles colocaram sobre a lei que dizia não trabalharás ao sábado várias leis, mais de 600 leis. E uma dessas leis dizia, não cuspa no chão, porque se você cuspir no chão, pode ter uma sementinha ali, e a sementinha vai se umedecer, e ela vai brotar. Se ela brotar, você será condenado por trabalhar, porque plantar é trabalho. Nossa, é? Então Jesus falou, eu trabalho até hoje. Quando eu falei para você do sábado, já estou adiantando aqui, não era disso que eu estava falando. Por isso Jesus provocou-os. Jesus os provocou ao cuspir deliberadamente no chão e fazer lodo e jogar no olho do menino cego, e ele passou a ver. Em vez deles exultarem pelo milagre, eles ficaram, vamos ver. E ele disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Vai e lava-se no tanque do enviado. Quem é o enviado? Sou eu, cara pálida. Jesus, ele estava falando, eu sou o enviado. Vai lá e lava seu rosto enlameado, homem. Tá com o corpo todo enlameado? Lava no tanque do enviado. Foi, pois, e lavou e voltou vendo. Amém, aleluia. Gente, o texto devia parar aqui e falar, foi uma festa total. Todos, desde os servos aos líderes do sinédrio, foi uma festa total e todo mundo cantaram os aleluias e aleluias e aleluias. Não. O que aconteceu? Seus vizinhos que o conheciam diziam, não é este aquele cego que mendigava aqui em frente ao templo, ao tabernáculo, à praça? Uns diziam sim, é ele. Outros não é ele, parece com ele. E aí finalmente ele falou
sou eu. Eu sei que eu era cego e agora estou vendo. E aí perguntavam, como se te abriram os olhos? Como assim? Você começou a ver do dia para a noite? Até ontem você era um cego, parecia uma porta, e agora está vendo? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Se o cego não tivesse dito isso, tivesse dito apenas, eu fui, o mestre mandou eu me lavar no tanque de Siloé e voltei novinho, porque ele sabia, ao falar do lodo, ele sabia que Jesus tinha transgredido a lei, porque a lei dizia, não cuspa no sábado, porque se você cuspir e uma semente germinar, você está perdido, frito. E Jesus veio tirar deles essa cegueira. A lei não estava falando isso. A lei de Deus nunca disse isso. A lei nunca disse para você não cuspir no chão no sábado. Foram os eruditos da época que disseram. E o interessante é que Jesus disse, faça o que eles estão mandando. Mandaram não cuspir no sábado? Não cuspa, mas não siga os exemplos deles. Mas eu estou aqui para dizer que isso não foi eu que disse, não foi Jesus que disse, Deus que disse, não foi Moisés que disse. Vocês inventaram isso. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram, como vira? E ele lhes disse, pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. De novo, Jesus cuspiu no chão, passou nos meus olhos, mandei eu lavar no tanque do Messias, do enviado. E hoje eu estou vendo. E a coisa está se complicando, porque agora não são mais os vizinhos conversando com ele. Agora já são os doutores da lei. Isso não vai acabar bem. Esse menino vai acabar no tribunal. Então alguns dos fariseus diziam, este homem, esse tal Jesus, não é de Deus. Não é. Porque se ele está trabalhando no sábado, ele é um incircunciso. Porque a lei fala claramente, não cuspa no chão. Eles não podiam nem usar lenço. Tinha um lencinho assim, ó. Eles não poderiam, porque daí estariam transportando no sábado. E transportar era trabalhar. Não podia. Deus nunca disse isso. Mas eles disseram. E aí o que eles faziam para não transportar o lenço? São muito tontos. Tontos não, criativos. Desculpa aí. Eles costuravam o lenço na roupa, de modo que ao se limpar, eles estariam se limpando com partes da roupa. Porque limpar o nariz com a roupa não é pecado. Mas limpar o nariz com o lenço que você transportou dentro do seu bolso é pecado, porque você transportou. Os judeus eram bem criativos. Tudo por quê? Porque eles tinham medo do cativeiro. Eles não queriam mais ser levados para a Babilônia. Eles estavam cansados de castigos. E aí eles foram do 8 ao 80. E foi esse 80 que Jesus estava tentando mostrar para eles. Vocês estão cegos, observem. Vocês estão cegos, meus amigos.
Não foi isso que eu disse. Se esse homem não guarda o sábado, não é de Deus. Aí a pergunta: Jesus não deixou de guardar o sábado porque cuspiu no chão? Não. Jesus continuou guardando o sábado rigorosamente. O que Jesus estava dizendo é que cuspir no chão não é a mesma coisa que plantar. Eu cuspi no chão para você perceber que isso é bobeira. Esse bando de penduricalhos que se colocou sobre a lei de Deus é besteira. Contra isso que Jesus estava lutando, e não contra a lei de Deus. Jesus não estava afrontando a lei de Deus. Por quê? Se ele era o grande eu sou, ele ia afrontar a sua própria lei? Não. E aí outros diziam: se ele não é de Deus porque trabalhou no sábado, eles acusaram ele de ter trabalhado, mas ele não trabalhou, ele só cuspiu, que para eles equivalia a trabalhar. Mas se ele não é de Deus, como que ele fez o milagre? Só Deus pode fazer isso. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Se ele fosse pecador, transgressor, ele não faria esse sinal. É lógico, se ele cuspiu no chão, então isso não é trabalhar. Vamos rever a lei. E aí houve dissensão entre eles, houve discussão entre eles, e eles não sabiam. Trabalhou, não trabalhou, trabalhou, não trabalhou, e blá blá blá. E aí a questão chegou aonde? No tribunal, no sinédrio. Ele trabalhou ou não trabalhou? O sinédrio disse que trabalhou. Ixi. E digo mais: além de trabalhar, além de ser transgressor, de hoje em diante, todos aqueles que confessarem Jesus será expulso da sinagoga, não poderá mais frequentar as religiões da igreja, será cortado do livro da igreja. Foi isso que eles disseram, e por isso todos ficaram com medo. Uau! Você está gostando? Você está sentindo? Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos, o que você diz de Jesus? Jesus te abriu os olhos. Jesus te abriu os olhos? O que você diz de Jesus? Ele respondeu que é profeta. Eu acho que Jesus é profeta. Engraçado, Jesus não era profeta, mas todos achavam que ele era profeta. O cego achava, a mulher lá do tanque achava, os discípulos achavam. Saudações, meu irmão, vá com Deus. Todo mundo achava que ele era profeta, menos ele. Apesar de ser profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. Então o sinédrio mandou chamar os pais. Chama o pai desse ordinário aqui. Perguntou para o pai: esse é seu filho? Cego? Esse é meu filho. Cego não, ele era cego, agora está vendo. Como, pelo amor de Deus, que esse homem está vendo? Os pais do filho, com medo de ser cortado da sinagoga, porque se eles dissessem ele virou vidente, porque Jesus, aquele transgressor, porque ele cuspiu no chão e fez lodo e colocou nele, se ele confessasse isso, ele seria uma família imediatamente cortada da igreja.
não poderiam mais frequentar a sinagoga. Uau! E perguntaram-lhe dizendo: é esse o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Todo mundo conhecia o ceguinho da praça. Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Isso nós sabemos. Mas como agora vê, não sabemos. Gente, olha o comboio aí de caminhões. Nós não sabemos como ele está vendo. Claro que eles sabiam. Eles não podiam confessar ali, porque senão eles perderiam o direito de continuar frequentando a igreja. A sinagoga seria fechada para eles. Porque todos que confessassem Jesus eram eliminados da igreja. Como agora vê, não sabemos. Olha, ele já é bem grandinho, tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Em outras palavras, nós não queremos perder o direito de frequentar a igreja. Se os líderes da igreja me ameaçam, rapidinho eu me retrato, porque eu não quero perder o privilégio de frequentar a sinagoga. Por isso, às vezes eu não concordo com uma coisa, mas eu fico quietinho. Por isso que é bom eu estar aqui falando, porque não tem ninguém me sustentando, a não ser o vigia das pessoas. Eu posso dizer o que eu quiser, mesmo que os meus líderes religiosos, que eu respeito muito profundamente, discordem, porque eu tenho liberdade vinda do céu para falar. Eu tenho o direito de errar. Eles estão tentando cortar isso também. Eles só não me cortaram ainda porque nós somos muito pequenininhos. Mas nós vamos crescer, com a graça do Senhor, o vigia das pessoas. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Os pais não quiseram se complicar, coitados. Vai ver que os homens já eram velhinhos. Já pensou se o Supremo colocasse ele lá de 17 anos de prisão? Rapidinho eles falam: não. O Xandão é bonzinho. Quando eu trabalhava com crianças pequenas, trabalhei a minha vida toda, até na igreja. Aliás, desde a igreja. Foi a igreja que me inspirou a trabalhar com as crianças. Depois, oficialmente. As crianças, elas, em geral, elas têm medo dos adultos. Quando ela conhece um adulto, ela vai tentar agradá-lo. Então você é profissional, você já sabe o que está acontecendo. É claro, você não vai falar, eu sei que você... Então quando chegava uma situação nova, as crianças vêm até você e falam: você é bonito, eu gosto de você. Ela está te conhecendo, como é que ela gosta de você? Não tem como ela gostar de você. Ela está dizendo: você precisa ler, estou com medo. E aí você vai trabalhando com a criança e com o tempo ela vai passar a gostar de você. Ou a te odiar, se você for ordinário. Vai depender de você, tá bom? Bom dia, cavalheiros.
perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Ou seja, agora eu já estou imaginando que eles já estão em um julgamento oficial, porque já estão chamando ele pela segunda vez. Provavelmente o sacerdote, o sinédrio, provavelmente estão reunidos ali, porque eles já estavam tentando matar Jesus. Sim? Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disse-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Atribua a sua cura a Deus, não a Jesus. Em outras palavras, não chame Jesus de Deus. Você está doido? O moço respondeu e disse: não sei se é pecador. Uma coisa sei, havendo eu sido cego, agora vejo. Vocês estão dizendo que ele não é Deus. Vocês estão dizendo que ele é pecador. Vocês estão dizendo que ele é de Satanás. Mas ele teve a atitude de Deus. Ele me curou. Eu sei que ele me salvou. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Uau, amém. E tornaram a dizer, agora já pela terceira, não, pela segunda vez, vai. Que fez ele? Como te abriu os olhos? Começaram a cutucar o homem para ver se ele falasse: ai, é verdade, ele pecou porque ele cuspiu no chão e fez lodo. Cícero, não grita. Ô, vigia das pessoas, não grita. Meus ouvintes não gostam. É que eu me empolgo, perdão. Perdi aqui, me distraí. Respondeu ele: eu sei que estou vendo. E aí perguntaram de novo e disse: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Como ele te abriu os olhos? Como foi isso? Respondeu-lhes: já vô-lo disse várias vezes, e não ouvistes. Para que quereis ouvir de novo? Quereis vós, porventura, vos tornar seus discípulos também? Uau! O ceguinho, o ex-ceguinho, matou a charada na hora. Por que você quer ouvir de novo? Vocês estão querendo ser discípulos de Jesus? Aí eles gritaram: Deus me livre! Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Você seja discípulo de Jesus, eu vou continuar como discípulo de Moisés. Ou seja, Jesus depois disse: verdade, o ceguinho agora está vendo e vocês estão cegos, porque estão falando que cuspir no chão é trabalhar. Seus hipócritas. Uau! Nós também sabemos que Deus falou por Moisés, mas este
não sabemos de onde é. A gente sabe que Deus falou através de Moisés da sarça ardente. Olha a minha sarça aqui, faz tempo que eu não falo com ela. E aí, minha sarça ardente, tá tudo bem? Adoro a minha sarça ardente. Nós sabemos que Moisés falou com a sarça. Nós sabemos que Moisés escreveu no livro. Mas esse aí, nós não sabemos. Aí o ceguinho perdeu uma grande oportunidade de pular e falar assim: como não aos profetas aqui, ó, Daniel, Jeremias, Isaías, todos eles sabem, todos eles falaram que esse abridor de olhos, que esse é o Messias. Todos eles falaram que ele é o enviado. Eu lavei os olhos no tanque do enviado, Messias. Mas acho que talvez o ceguinho não soubesse disso. Graças a Deus, você e eu estamos em melhor condição, porque nós sabemos que Jesus é o enviado. Dos profetas, de João, de Daniel, de Abacuque, de Isaías, etc, etc. Aí o ceguinho, ceguinho danadinho esse, hein? Aí, o cego, acho que ele devia estar de terno e gravata no dia. Se levantou, estufou o peito, assim, com bastante ênfase, com bastante circunstância, com bastante pompa, e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, isso é estupendo. Como que vocês não sabem? Vocês deveriam saber. Vocês são sacerdotes, vocês são o sinédrio, vocês estudam as coisas de Deus, e Jesus diz para a gente seguir vocês. E como que vocês não sabem? Como que vocês não entendem isso, pelo amor de Deus? Ora, disse o cego ainda, hein? Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Olha, Deus não ouve pecadores. O ceguinho aqui está contradizendo o que eu disse há um vídeo atrás ou dois. Deus ouve a todos. Esse Deus não ouve aqui é assim: Deus não aprova. Entendeu? Se Jesus fosse um pecador contumaz, contumaz somos nós. Se Jesus fosse pecador de alguma forma, Deus não o ouviria. Entende? Porque a missão dele era viver sem pecado. Então, não comparemos aqui a fala que o cego está atribuindo a Jesus a todos os pecadores, porque Deus ouve os pecadores, mas os pecadores que se entregaram a Jesus, aí está a diferença. Lembra do Nabucodonosor que virou Nabuco do Senhor? É assim: Deus ouve a todos e responde à oração de todos e converte aqueles que querem. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Ora, então Deus está atendendo a Jesus. Então, eu vejo maravilha aqui, sinto muito. Eu não vou abrir mão de Jesus só para ficar na sinagoga, não.
Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Você já ouviu algum dos profetas dizendo... mas é verdade aqui, ó. Nunca ninguém tinha aberto os olhos do cego de nascença. Mas isso aqui, se você for comparar, os profetas já tinham ressuscitado pessoas. Mas vamos ouvir aqui o sermão do ceguinho. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos do cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Se ele não tivesse fiel ao Pai do céu, eu estaria frito, eu estaria na cegueira. Responderam eles e disseram, agora o Sinédrio: Tu, seu ceguinho, safado sem vergonha. Desculpa, safado sem vergonha não pode falar. Seu ceguinho ordinário, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Você não tem vergonha na cara, não? Você estava mendigando aí até ontem, comendo restos que a gente jogava para você, e agora você vem falar na minha cara? Você é um ordinário. Você está querendo pregar para mim? Você quer pregar para nós que somos doutores, PhDs? Olha, eu frequentei a Universidade de Harvard. Eu sou da USP e você é ignorante e quer pregar para mim? É isso que eles estão falando aqui. E aí eles expulsaram o ceguinho. Eu não sei se eles estão aqui no templo, ou se eles estão numa praça, ou se eles estão numa sinagoga, talvez na sinagoga. Porque se o homem falasse de Jesus ali, eles seriam expulsados. Então, teoricamente aqui, eles expulsaram o cego da sinagoga. Tudo bem, meu irmão? A partir daquele momento... Bom apetite! A partir daquele momento, o ceguinho aqui ficou expulso da sinagoga. Você vai ser servidor de Jesus? Então se arda. Você vai ficar com ele. E adivinha? Foi isso que o ceguinho fez. E Jesus ouviu que tinha sido expulso da sinagoga e, encontrando-o, lhe disse: Crês tu no Filho de Deus? Você crê no enviado, no Messias? Você crê no que Daniel disse? Você crê no que Jeremias disse? Você crê no que Isaías disse? Você crê? Ele respondeu: Eu até creria, mas quem é? Você sabe quem é? E Jesus disse: Tu já os tens visto. Sou eu. Sou eu. Porque quando o ceguinho foi lá no tanque do enviado lavar o rosto, ele voltou, viu todo mundo, mas ele provavelmente não identificou Jesus. Jesus deve ter ficado quieto, porque cego é complicado. O ceguinho, ele não vê, mas ele ouve e ele grava a voz. Então ele conversou com Jesus e não reconheceu. Provavelmente, quando ele voltou de lavar o rosto, provavelmente Jesus ficou quietinho, só observando. Então o ceguinho disse: Creio, Senhor Jesus. E o adorou. Tá vendo? Ele adorou Jesus. Só seres celestiais
podem ser adorados. Só seres criadores podem ser adorados. Então nem todo ser celestial. Lembra do anjo Gabriel que João queria adorar? Ele falou, não faça isso, eu sou servo seu. Quando o cego adorou a Jesus, Jesus aceitou a adoração. Isso prova que Jesus é divino. E disse Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Tá vendo? Esse menino não via, agora ele está vendo. Os sabidinhos do mundo serão cegados, porque na sua jactância eles se sentem melhores. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram, ué, o que tu estás dizendo, Jesus? Está dizendo que eu sou cego? E Jesus respondendo disse-lhes, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Se vocês fossem como esse ceguinho que eu acabei de abrir os olhos, vocês estariam como ele, limpo. Vocês estariam limpos. Mas, como vocês são jactanciosos, vocês se acham os doutores, vocês se acham os mandadores da igreja, vocês se sentem no direito de expulsar da sinagoga esse ou aquele, só porque eu cuspi no chão, eu não transgredi a lei de Deus, e eles que creiam em mim também não transgrediram. Vocês não têm o direito de expulsar ninguém da igreja por suas crenças, ainda que elas não condigam com as suas. Entendeu? Nós estamos vivendo tempo de liberdade. Ninguém pode negar liberdade a ninguém. Cada um deve poder crer e falar sobre aquilo que crê e sente. Ninguém pode ser proibido. Ninguém pode ser calado. O ceguinho abriu os olhos e abriu a boca. Ele deve ter convertido a metade do sinédrio ali. Talvez o José de Arimateias, o Nicodemos, talvez estivesse ouvindo ali o ceguinho e se converteram na hora, graças a Deus. Então, se vocês fossem cegos como eles, vocês estariam sem pecado. Mas como estão dizendo que vocês são senhores e donos e mandadores, vocês é que mandam, vocês é que dizem o que é lei e o que não é lei. Então por isso vocês são cegos sim, vocês não estão vendo nada. Abram os olhos. A lei de Deus, ela não diz para não cuspir no chão, porque isso seria equivalente a trabalho. A lei de Deus disse, não trabalharás no sábado. Vocês é que inventaram essas 603 leis sobre o sábado, colocando um peso sobre os filhos de Deus, que nem vocês querem carregar com o dedo mindinho. Afivelem os seus cintos, porque a nave 777, a Daniel Airlines, ela vai embarcar daqui a pouco. Ela vai decolar daqui a pouco. Então, você que já está embarcado, chame a outros para embarcar ainda. Ainda há tempo para embarcar também, tá bom? Vamos abrir os nossos olhos e
irmanados com os profetas, conhecer o destino que nos aguarda. Entendeu? Vamos, embarquemos nessa grande arca de Daniel. Entendeu? Vamos juntos. Que o vigia das pessoas nos abra os olhos. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.